Entre o final dos anos 50 e início dos 60, conselheiros navais americanos trabalhando com unidades da Marinha do Vietnã do Sul observam o terreno e consideram as táticas que um dia irão confrontar a marinha de pequenas embarcações. Ao longo dos 1.500 quilômetros da costa do Vietnã do Sul e das vias do delta do Mekong, há 9 milhões de acres de arrozais e terras agrícolas alagadas. O único meio prático de transporte para agricultores e empresários, pescadores e turistas leais ao governo e Vietcongues é pela água, sem controle. Essa atividade normal oferece aos Vietcongues uma oportunidade contínua para contrabando e infiltração. Fica claro para os observadores navais americanos no início da guerra, um passo essencial para negar essa área mais populosa do Vietnã do Sul aos Vietcongues seria o desenvolvimento de embarcações de patrulha adequadas à tarefa de controlar essas vias de transporte e comunicação. Algumas embarcações existentes quase atendem aos requisitos. O Landing Craft Personnel Large da Marinha dos Estados Unidos da América, originalmente projetado para operações anfíbias, é rapidamente selecionado para ser utilizado no Vietnã. O WPB, um barco patrulha de 25 metros usado em todas as águas dos Estados Unidos da América, é uma das primeiras embarcações a chegar para o serviço. Hoje, a Guarda Costeira e a Marinha trabalham lado a lado no patrulhamento costeiro. Projetos avançados são analisados. Um veículo com almofada de ar, capaz de 60 milhas por hora em terra ou água, é testado para avaliar seu uso em terrenos pantanosos. Em busca de embarcações de alto desempenho com calado raso, a Marinha examina vários cascos e sistemas de propulsão, muitos deles já sendo usados na época em algumas das mais novas lanchas de lazer e em pequenas embarcações comerciais, como este barco de abastecimento e reabastecimento de alta velocidade utilizado em plataformas de petróleo no Golfo do México. A partir deste casco civil, é desenvolvida uma nova embarcação militar, a embarcação de patrulha rápida da Marinha dos Estados Unidos da América, mais conhecida como barco Swift, com 15 metros de comprimento e capaz de atingir 25 nós. O barco Swift possui 2 metralhadoras calibre 50 na proa e uma, junto a um morteiro de 81 milímetros na popa. Os Swift são os primeiros dos novos barcos pequenos da Marinha a operar no Vietnã. A Marinha de Barcos Pequenos no Vietnã atua em 2 áreas principais. Nos rios e ao longo da costa, os barcos Swift foram designados para a Operação Market Time, o codinome da Marinha para patrulha e segurança costeira. Todos os dias, ao longo da costa do Vietnã, milhares de embarcações civis vão para as águas em atividades normais de pesca, viagem e comércio. Para evitar que o inimigo se misture a esse tráfego normal para contrabando e infiltração, as unidades da Operação Tempo de Mercado estão constantemente em patrulha. A Operação Tempo de Mercado é um esforço contínuo, 24 horas, coordenado por 5 centros de vigilância costeira em locais estratégicos. Em cada centro, o pessoal naval dos Estados Unidos da América trabalha junto com a Marinha do Vietnã do Sul para direcionar as atividades das unidades designadas para suas áreas de vigilância. Todos têm Barão Vermelho 3-2. Intercept naquele ponto. Tudo certo, senhor. Barão Vermelho 3-2. Aqui é vigia de elenco, câmbio. Um relatório de contato suspeito recebido no Centro de Vigilância Costeira é repassado para uma lancha rápida patrulhando na estação Vigia de Costa. Aqui é Barão Vermelho 3-2. Entendido, câmbio. 3-2, aqui é Vigia de Costa. Um pequeno cargueiro acabou de deixar a praia. Esse contato está não identificado. Nos vemos no sul de Comer. Vigia Costeira, aqui Roger Bray, Barão Vermelho 3-2. Vamos interceptá-la. Defina o curso e oriente o carcereiro. O Swift aborda centenas de juncos todos os dias, procurando possíveis contrabandos do Vietcong, separando-os da carga legítima, porque os documentos podem ter sido falsificados. Os porões são abertos e vistoriados. Cartões de identificação e manifestos de carga devem ser verificados. Caso haja contrabando ou irregularidades nos documentos, os homens serão entregues às autoridades vietnamitas.
mas a maioria das pessoas que encontra os barcos Swift americanos são pescadores ou comerciantes legítimos. E um subproduto importante da operação Market Time é a troca de boa vontade entre os marinheiros americanos e aqueles que operam dentro das regulamentações estabelecidas. Os barcos Swift também ajudaram em muitas operações especiais. O morteiro de 81 milímetros dá ao Swift a capacidade de apoiar operações de tropas amigas ou defender postos avançados vietnamitas ao longo da costa em um tiroteio. As metralhadoras calibre 50 do Swift foram usadas para apoiar equipes de reconhecimento, assaltos anfíbios e cobrir a evacuação de feridos de áreas de combate. As patrulhas costeiras são a maior parte da operação Market Time. Já a operação Stable Door envolve a Marinha dos Estados Unidos da América, criando uma barreira em torno dos navios mercantes, que aguardam autorização nos portos do Vietnã para descarregar cargas vitais. Em uma colina com vista para os navios mercantes está o posto de controle de entrada do porto, onde é mantida uma vigilância de 24 horas sobre todos os movimentos na área de fundeio. Ouvinte 33, posto alto, câmbio. A outra metade desta equipe de defesa do porto é um destacamento de canhoneiras da Marinha dos Estados Unidos da América que patrulham entre os próprios navios mercantes. Ouvinte 33, aqui posto alto, câmbio. Posto alto, aqui é o ouvinte 33, câmbio barco alto. Vigia da Águia informa que uma grande traineira de pesca está entrando na área. Vigia da Águia suspeita que ele está mudando de rota para evitar sua patrulha. Você pode investigar? Posto elevado. Lição 33, Roger. Contato visual, vamos interceptar agora. Os barcos patrulha da Porta Estável se movem entre os navios mercantes ancorados, protegendo contra qualquer possibilidade de ataque ou sabotagem do Vietcong, que pode vir na forma de nadadores subaquáticos, minas ou pequenos barcos. Eles monitoram especialmente embarcações civis que entram na área de ancoragem ou se movem de forma incomum. Juncos suspeitos são parados e revistados, as cargas são inspecionadas e os documentos de identificação são verificados. Os barcos de patrulha Stable Door também trabalham com mergulhadores de equipes eliminação de artefatos explosivos ou eliminação de artefatos explosivos especialmente treinadas, que são habilidosos na detecção e remoção de minas, que poderiam ser colocadas por nadadores Vietcongs. Ao inspecionar constantemente os cascos dos navios mercantes ancorados, esses mergulhadores de eliminação de artefatos explosivos contribuíram significativamente para o sucesso da operação. Porta estável. A menos de 1 milha da área de fundeio, em uma encosta perto de Hung Tau, há um exemplo de outra fase das operações navais de pequenas embarcações no Vietnã. Além de seus deveres estritamente militares, os homens da Operação Market Time contribuem para muitos programas de ação cívica. Neste caso, ajudando uma enfermeira do exército que praticamente adotou sozinha um orfanato em todo o Vietnã, a Marinha, junto com outros serviços e agências, está comprometida com programas de aproximação entre pessoas como este. Esses homens superam a rotina para fazer esse trabalho. E ainda assim, pode muito bem ser que, a longo prazo, esses esforços voluntários extras em ações cívicas venham a se mostrar tão importantes quanto seus deveres militares regulares. Em patrulha costeira, do porto aqui em Hung Tau até o porto interior de Saigon, são 45 milhas tortuosas subindo por um rio sinuoso e cheio de curvas chamado Long Tau. O que torna isso perigoso é que o Wang Tau atravessa uma área de 1.600 quilômetros quadrados de pântanos de mangue e canais conhecida como Hung Sat, o lugar do mal. De cima parece monótono, ameaçador e vazio. Mas para o Vietcong isso representa uma oportunidade constante. Afundar um daqueles navios mercantes, bloquear o canal de navegação e interromper o fluxo de suprimentos para Saigon. Aqui de serviço no Long Tau está outro destacamento da pequena embarcação da Marinha. Todas as manhãs, após o primeiro raio de sol, os barcos varredores de minas da Marinha dos Estados Unidos da América, MSB, desatracam e iniciam a varredura do rio.
O MSB tem 17 metros de comprimento, casco de madeira e é encarregado da responsabilidade vital de manter o rio livre de minas. Para isso, os tripulantes usam equipamentos especiais de varredura de minas, projetado para que o equipamento de varredura seja arrastado atrás do barco. Lâminas especiais presas ao cabo cortam quaisquer fios de controle ou dispositivos de amarração ligados à mina. Após o equipamento ser lançado, a equipe de 6 homens se acomoda como um time já familiar. Longas horas movendo-se metodicamente para cima e para baixo no longo tal, periodicamente reajustando o equipamento de varredura, fazendo guarda e mais horas de varredura. Isso também se tornou parte da rotina diária. De alguma forma, ninguém lembra exatamente como esses homens estabeleceram seu próprio pequeno programa de intercâmbio entre pessoas. Não é muita coisa: cigarros, sabão, alguns itens de comida que sobraram da sua ração diária. Diariamente, quando o caça-minas passa pelo povoado à beira do rio, o comitê de boas-vindas está pronto. E, de certa forma, a mão da amizade é estendida. Dia após dia, do amanhecer ao anoitecer, o MSB varre o longo tal. E ainda assim, nunca é realmente uma rotina, muitas vezes passando a poucos metros da margem do rio. Os MSB são vulneráveis e já foram alvos de atiradores de elite do Vietcong e tiros de canhão sem recuo. Em 9 de outubro de 1967, os dragaminas do destacamento Alfa do Esquadrão de Minas 11 receberam a primeira menção presidencial de unidade da Guerra do Vietnã por extraordinário heroísmo em ação. O codinome da Marinha para as operações de patrulha e segurança nos rios do Vietnã é Operação Game Warden. Os dragaminas são uma parte desse esforço, mas estão longe de estar sozinhos. No fim do dia, os dragaminas voltam à base. Perto da Baía Na, eles passam por um pier, onde outro ramo da Marinha de pequenas embarcações se prepara para sair ao anoitecer. Também ali estão unidades do Barco de Patrulha Fluvial. Barco de Patrulha Fluvial, uma das embarcações mais novas da Marinha. O barco de patrulha fluvial, desenvolvido a partir de uma embarcação de lazer civil existente, foi redesenhado e equipado para uso em operações. Guarda de caça nos rios do Vietnã. Oficial de patrulha de hobbies Stingray 1, o barco de cobertura será Stingray 17. Temos emboscadas amigas localizadas esta noite aqui e aqui. Estes são os pilotos dos PBRs. A missão deles é realizar patrulhas contínuas dia e noite, negando o uso das vias navegáveis ao Vietcong para o transporte de homens, suprimentos ou comunicação. As tentativas de travessia desta noite devem ocorrer entre 23h e 3h da manhã no escuro da lua. Quero um barco aqui o tempo todo e o outro patrulhando toda a área. Cada barco transporta 4 tripulantes: capitão, timoneiro, um artilheiro frontal com metralhadoras duplas .50 e um artilheiro traseiro com metralhadora simples .50. Com um lançador de granadas M79, o barco de patrulha fluvial é um barco rápido de fibra de vidro com calado de 18 polegadas e sem hélices ou saliências no casco. Você. Ele atinge até 25 nós com bombas de jato d'água que movem e dirigem o barco. Aqui no degrau sentou-se. A missão principal é manter o canal de navegação seguro para os PBRs. Isso significa patrulha constante, verificando qualquer embarcação suspeita ou atividade incomum ao longo da margem. Ao impedir o Vietcong de se mover livremente, a Operação Game Warden manteve aberta a rota vital para Saigon. Além de sua importante contribuição para a segurança do Hung Sat, as PBRs operam em vários outros locais no Delta, em Vinh Tuy, perto de Canto, no rio Bazak, onde fica o quartel-general da Força de Patrulha Fluvial. A partir deste centro de comando, as atividades das unidades da Operação Game Warden em todo o Delta são coordenadas. Quase tudo o que se move por alguma distância no Delta se move pela água. Esses homens, com relatórios de inteligência e observação direta, mantêm-se informados sobre onde estão os Vietcong e suas ações. Só contamos com os lobos do mar lá dentro. Podemos trazê-los para você em 6 ou 7 minutos.
Verifique sua munição para a refeição e mantenha seus mapas atualizados. Controlar rios e canais foi crucial para trazer a marinha de pequenas embarcações ao Delta. Eles garantem a segurança das vias navegáveis para negócios e viagens legítimas, negando o acesso ao Vietcong. Como seus colegas nas águas costeiras, os homens da Operação Game Warden passam muito tempo abordando e revistando milhares de embarcações civis nas vias navegáveis interiores. Representantes da Polícia Nacional do Vietnã, designados para atuar com as PBRs, orientam seus colegas americanos na verificação de documentos e explicam os objetivos da Operação Game Warden ao povo vietnamita. 9 em cada 10 vezes, eles estão simplesmente a caminho do mercado ou voltando para casa como um gesto de amizade. Sabão ou cigarros podem ser dados ao povo, ou uma explicação impressa de como a Operação Game Warden espera protegê-los e beneficiá-los. Então, as PBRs retomam sua patrulha de rotina 9 em cada 10 vezes, mas aí vem a 10ª vez. Warden X-Ray 1, aqui é o Warden X-Ray. Tem um Sampan cruzando a frente, câmbio. Vou tentar interceptar decolando. Disparos de advertência para o alto sinalizam que uma embarcação suspeita deve parar e se identificar. Warden X-Ray, aqui é o Warden X-Ray. Parece que está indo para a praia. Abra fogo na área, avance com máxima determinação, câmbio. Um junco ou sampana que tenta fugir. Uma barco de patrulha fluvial tem algo a esconder e em território Vietcong, as barcos de patrulha fluvial S não arriscam nada. Warden 1 quer um raio de acima. Aqui é o Warden 1, entendido, câmbio. Warden 1. Aqui é o Warden Raio X. Tem uma sampan indo para a praia. 2 ocupantes masculinos, um homem em uma sampan indo para a praia, mantendo a área sob fogo. Vou detalhar depois. Câmbio. Aqui é o Warden 1, entendido. O fogo na margem do rio revela uma força maior apoiando a travessia. O que à primeira vista parece ser apenas alguns fazendeiros ou pescadores pode acabar sendo Vietcongs transportando suprimentos de inteligência, armas ou um sampan carregado de explosivos. Warden, 1 para Warden Array, sob intenso fogo de armas automáticas perto da evasão. Solicito Seawolves imediatamente, câmbio. Aqui é o Warden 1, entendido. Base de aço 3, aqui é o Warden solicitando Seawolves imediatamente. No quartel-general da Força de Patrulha do Rio, o pedido de apoio aéreo é enviado para um navio de desembarque de tanques rio abaixo, uma das bases dos helicópteros especiais da Marinha que apoiam os PBRs. Estes são os Seawolves, helicópteros de ataque armados operados por pilotos da Marinha a partir de LSTs e pistas de pouso por todo o Delta. Eles ficam de prontidão para fornecer reconhecimento ou apoio de fogo para os PBRs. Armados com metralhadoras e foguetes ar-superfície, os Seawolves estão prontos para chegar rápido ao local da ação. Trabalhando juntos, a equipe barco de patrulha fluvial Seawolf pode fornecer aquele poder de fogo extra que dá vantagem à marinha das pequenas embarcações. Com a chegada da noite, o Delta passa por uma mudança sutil, pois a noite apresenta um desafio especial. Os Vietcongs aproveitam as horas de escuridão para ativar suas linhas de comunicação, enquanto as equipes dos barcos de patrulha fluvial se preparam para a patrulha noturna. Sabe-se que agora é quando eles têm mais chance de encontrar os Vietcongs. Eles voltam aos postos em duplas. Durante a noite quente, eles vigiam, movendo-se silenciosos pelo rio ou ficando imóveis em pontos suspeitos de travessia dos Vietcongs.
as patrulhas noturnas das unidades da Operação Guardião do Jogo limitaram drasticamente a mobilidade dos guerrilheiros Vietcongues em uma área onde antes eles se moviam quase à vontade em muitas noites. De volta ao cais em Vinh Thuy, quando as patrulhas noturnas de barco de patrulha fluvial chegam ao posto. Um grupo pequeno de homens trabalha silenciosamente nos bastidores, preparando-se para ir a um local não revelado rio abaixo. Para eles, a escuridão da noite no Delta é uma aliada e uma amiga. Esses são os times de fuzileiros navais Sea, Air and Land, chamados assim porque operam no mar, no ar e em terra. Os SEALs operam em ambientes hostis e restritos com quase nenhum apoio. As informações que trazem frequentemente servem de base para operações-chave da Marinha com pequenas embarcações. Um dos benefícios proporcionados pela introdução dos PBRs no Delta foi a oportunidade de ampliar os programas de ação cívica. Ao conhecer as pessoas nas cidades e vilarejos, patrulhando a região, os homens da Marinha de Pequenos Barcos conheceram as necessidades locais e encontraram formas de ajudar. Geralmente, o mais importante são itens básicos como cimento e vergalhões de aço, que possibilitarão aos moradores concluir a pequena ponte que estão construindo. As patrulhas MedCap, Ação Cívica Médica, também são realizadas com a maior regularidade possível. Médicos e enfermeiros dos Estados Unidos da América e Vietnã fazem clínicas em vilarejos que, sem eles, ficariam meses sem atendimento. Esse tipo de atenção das forças amigas muitas vezes é o golpe decisivo contra o Vietcong. A Operação Game Warden fez muito para limitar o movimento do Vietcong no delta do Mekong. Mais recentemente, um novo ramo da Marinha de Pequenas Embarcações ajudou a levar a luta além do rio, até os santuários do Vietcong nos pântanos e campos de arroz. Por muitos anos, o Exército e a Marinha do Vietnã do Sul trabalharam juntos em grupos de assalto fluvial, atacando concentrações do Vietcong por todo o Delta. Para reforçar o esforço e pressionar o Vietcong, tropas americanas de assalto são transportadas, apoiadas e posicionadas por navios da Marinha dos Estados Unidos. Eles operam em número cada vez maior ao longo dos 7.200 quilômetros de rios e canais na região do Delta. Esta é a Flotilha de Rio 1, uma força de combate americana projetada para a guerra fluvial, com navios de alojamento e apoio, que servem como bases móveis, capaz de se mover rapidamente de um lugar para outro no Delta. As embarcações da Marinha, designadas para cumprir essa missão, foram adaptadas especificamente para operar nos rios e canais do Vietnã. O veículo blindado de transporte de tropas. Veículo blindado de transporte de tropas, que transporta as tropas de assalto. O barco de comando e comunicações. Barco de comando e comunicações. Um posto de comando flutuante. E o Landing Craft Mechanized Monitor, navio de guerra da frota que fornece poder de fogo para proteger a força e apoiar o desembarque. Na prática, a Flotilha de Rio 1 é o grupo anfíbio da Marinha, com pequenas embarcações. As embarcações de assalto levam tropas da base flutuante ao local da operação, frequentemente a quilômetros de distância, em operações de busca e destruição. Quando a força se aproxima do objetivo, eles deixam os canais principais e entram em córregos mais estreitos. As áreas de desembarque são preparadas com fogo. Os barcos de assalto chegam à margem e as tropas desembarcam. A operação pode durar 2 dias ou até uma semana enquanto as tropas estiverem em terra. Algumas embarcações de assalto formam uma força de bloqueio e dão apoio de fogo se preciso. Outras retornam à base para ficar de prontidão. Quando a operação termina, as tropas são recolhidas e retornam aos navios-mãe. Depois toda a flotilha seguirá para o local da próxima operação.
De certa forma, a Marinha dos Estados Unidos moderna, adaptada às tecnologias avançadas da era espacial, teve que se ajustar à natureza única do conflito. No Vietnã, as exigências do patrulhamento costeiro e da guerra fluvial produziram novas embarcações e novas táticas para enfrentar a situação. O Vietnã deu origem a uma nova geração de marinheiros. Inicialmente despreparado, ele desenvolveu as embarcações e as armas para realizar o trabalho, mesmo sem habilidade. Ele estudou e aprendeu os caminhos do rio. Treinado para realizações militares, ele alcançou muitos de seus maiores sucessos por meio de ações cívicas. Ele não navega pelos mares e oceanos do mundo, mas sim pelas águas locais de um pequeno país no sudeste da Ásia. Ele é membro de uma nova e orgulhosa categoria de homens que deram um passo além da convenção. Para aceitar um novo e único desafio no Vietnã, um desafio que foi enfrentado pela pequena marinha de barcos. Obrigada por assistir. Se você quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos interessantes como este, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para apoiar a continuidade da história.